A DC usa a palavra crise em seus arcos mais importantes nos quadrinhos. E é claro que a Marvel também teria algo parecido. A palavra guerra sempre é usada para diferenciar uma história e mostrar que ela tem alguma importância maior. E principalmente para indicar que a trama se refere a vários personagens dentro da editora. Mais ou menos como um grande crossover que tem algumas consequências para seus participantes. Claro que algumas histórias vão ficar de fora, mas a intenção aqui é abordar o máximo possível e numa ordem cronológica. Então, se as crises já apareceram por aqui, é claro que as guerras também apareceriam com as 15 guerras da Marvel nos quadrinhos. Iniciando os grandes eventos de guerra em ordem cronológica, revelou que as palavras que mais chamavam a atenção das crianças eram as palavras super-heróis da Marvel, ou só Guerras Secretas, publicada em 1900, duro dos personagens envolvidos. A saga foi bem recebida e então ele enlouqueceu. Foi então na história a guerra do alto evolveu e resolveu que faria uma nova evolução dos humanos para que se tornassem seres maiores que os Beyonders. Só que para isso ele começou a eliminar a vida. Claro que isso gerou uma guerra contra ele, envolvendo diversos grupos como o Fantástico. Anos depois, uma trilogia muito conhecida iria trazer a guerra novamente. A trilogia do infinito trouxe a Guerra Infinita em 1992. Sequência do Desafio Infinito, onde vai acabar com a nova ameaça que queria tomar a manopla do infinito. Magus, a parte maligna de Adam Warlock, foi aqui o responsável pela guerra. Alguns anos sem um evento, o próximo que surgiu Creta, em 2004. Mas essa não tem ligação nenhuma com a Capitão América, Homem-Aranha, Demolidor, Viúva Negra, Luke Cage, Victor Von Doom, o Doutor Destino. Nick Fury descobre uma ligação do local com um grupo de terroristas e teme pela segurança do seu país, evitando que algo parecido com o 11 de setembro ocorra novamente. Que também inspirou um filme, A Guerra Civil. A saga foi de suas ações ao governo dos Estados Unidos depois de um incidente onde uma escola. Homem de Ferro é o maior apoiador e incentivador da lei, enquanto capitão. Nesse meio tempo, logo depois do fim da Guerra Civil, outra guerra viria a acontecer, uma particular agora. Hulk contra o Mundo de 2007 tem seu nome original, World War Hulk, que numa tradução literal é algo como Guerra Mundial Hulk. O Golias Esmeralda foi enviado ao espaço para evitar que estivesse presente na Guerra Civil, e foi onde aconteceu a saga do que nunca para a Terra, atrás de vingança contra todos os heróis do planeta numa grande guerra. Essa foi uma das épocas mais conturbadas nas histórias da Marvel, e no mesmo ano de 2007 acontece outro. Ocorre o evento O Herdeiro, onde o Mercúrio rouba as névoas terrígenas de Attilan, e ao tentar recuperá-las, o governo se recusa a devolvê-las, entrando em conflito com o próprio Quarteto Fantástico. E foi um evento que, em 2009, os Inumanos participariam de outro conflito, dessa vez o povo ao Império Kree, devido à sua ligação ancestral. O problema é que eles são envolvidos no meio de um conflito entre os Kree e os Shi'ar. É iniciada, ainda mais com os Inumanos envolvidos, e inclusive conta com a participação também dos Guardiões da Galáxia. E agora, já que teve guerra entre todo tipo de super ser, era hora de uma guerra entre deuses, com a Guerra do Caos de 2010. Amatsu Mikaboshi é o Chaos King, um tipo de demônio sombrio que é baseado na cultura japonesa. É uma criatura que ataca divindades, e Hércules, baseado na mitologia romana, e Thor, baseado na mitologia nórdica, se unem contra esse inimigo em comum, iniciando assim uma grande guerra que envolveu seres super poderosos, principalmente com Hércules recrutando personagens como Galactus e Cersei dos Eternos, afetando também o status das divindades.
Mundos foram destruídos devido às incursões, o universo Ultimate ficcional, e deixando Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico original, Guerra Civil 2 foi criada e trazia um novo conflito entre os próprios heróis. Dessa vez o tema era sobre usar os poderes de precognição de um inumano chamado Ulysses. A Capitã Marvel apoiava o uso desses poderes para atacar criminosos antes mesmo do crime ser cometido, enquanto o Homem de Ferro era contra e apoiava a liberdade de... Mas dessa vez com um arco chamado Guerras Infinitas em 2010, mesmo tema e personagens da história original. Adam Warlock volta, Malekith liderando forças de invasão em Midgard, na Terra. Então, de um grande evento novamente. Claro que existem edições de Guerra Messiânica que envolve só os mutantes. E muitas dessas histórias eu já contei aqui, então vai ter vários links aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.